projeto Pensar e Fazer Arte, do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, do Pós-Graduação Educação, Currículo, linha Interdisciplinaridade, tem a grata satisfação de receber nos estúdios da TV PUC o professor doutor Fernando Segolin, do Pós-Graduação de Literatura e Crítica Literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para a gravação do nosso segundo programa. Fernando, vamos continuar o papo do nosso, Ótimo. que nós estávamos batendo. Perfeitamente. E eu tenho uma terceira pergunta aqui que é muito interessante, ligada às práticas de ensino da PUC, que envolvem, obviamente, o ensino de literatura. Muitos alunos das práticas de ensino reclamam que, às vezes, os professores os fazem ir pelo caminho deles numa interpretação e não os autorizam a ter a própria opinião, a expressar a própria opinião. O que você acha desse ensino em gaiolas? Bom, eu condeno veementemente esse tipo de ensino. A literatura não se adapta, não se enquadra, não aceita esse tipo de trabalho com ela. A literatura não foi feita, não é, para padronizar, para amordaçar, para submeter qualquer leitor ou intérprete a uma espécie de esquema pronto. Sim. Ela não foi escrita, ela não foi feita para fins didáticos pedagógicos. Não. A literatura realmente não tem essa finalidade, não atende a isto. A literatura é como eu creio que ficou claro na primeira conversa, a literatura é uma forma, é um exercício de liberdade. Tá certo? Certo. É uma prática libertadora. Tá certo? E, nesse sentido, ela me parece que ela é, até certo ponto, antiacadêmica, na medida em que nós pensamos a academia como um espaço onde as pessoas são obrigadas a pensar e a refletir sobre o mundo em função de determinados esquemas, Sim. teorias Sim. e ideologias. Não é? A literatura escapa a tudo isto, ela foge a tudo isto, ela rompe com tudo isto. E, portanto, eu acho que o ensino da literatura, o ensino aí entre aspas, porque a literatura não se ensina, tem de ser seriamente repensado. Porque o ensino da literatura deve ser um exercício de liberdade. Um exercício de liberdade. Que linda resposta. Vamos passar para a quarta. Muito bonito, muito bonito. A educação atual deseduca profundamente a sociedade. Nós estamos em 53º lugar, vergonhosamente em 53º lugar. Para a formação do repertório educacional e cultural do estudante em geral, em que você acha que essa multiplicidade de leituras que você tem através da literatura e das outras manifestações artísticas também, ajuda na formação da massa crítica? Bom, me parece que, além de o ensino da literatura ter de ser revisto, como eu já disse, e revisto seriamente, com muito cuidado, é preciso rever também e repensar com muito cuidado também o que nós entendemos por leitura e interpretação da obra literária. Tá certo? Todas as leituras e interpretações que academicamente se fazem, ou talvez a maioria delas, são leituras limitadoras, porque sujeitas a um determinado esquema, sujeitas a uma determinada teoria, sujeitas a uma determinada ideologia. E me parece que a única forma fecunda de se ler e interpretar um texto literário, não é?
exatamente porque a literatura é o espaço da liberdade, como eu já disse, é através de uma leitura prática. E o que eu chamo de leitura prática, desculpe, não é? O que eu chamo de leitura prática é aquela leitura voltada exatamente para o exercício do despojamento, da liberdade, não é? Do desmascaramento, não é certo? Desapego, do desapego, isso. Não só isso, mas da libertação de esquemas já prontos e definidos, tá certo? Eu diria que a primeira leitura que se deve fazer de um texto literário, não é? Parafraseando Campbell e parafraseando outros estudiosos mais ousados da literatura, tá certo? Não deve ser uma leitura destinada a inteligir o texto, a compreender o texto, não porque o texto de literatura não precise e não necessite de intelecção, tá certo? Mas antes de um texto destinado, antes de uma leitura destinada não é, a detectar os sentidos do texto, não é, a mensagem do texto, não é, claro, não estou condenando nenhuma leitura desse tipo, mas antes de uma leitura desse tipo, o que nós devemos fazer, até na academia, é uma leitura em que a gente canta e dança o texto literário. Que bonito. Canta e dança o texto literário. O texto literário é feito exatamente para você cantar e dançar. Cantar e dançar em que sentido? No sentido de que ele tem de ser vivenciado na leitura. Isso. E vivenciar um texto no ato de leitura é exatamente parece-me que Rubem Alves fala que quando você está lendo, você tem que fazer amor com a obra. Exatamente, claro. É isso. Isso mesmo. Acho que é muito bonito. Tá muito bonita essa frase. Claro. É incorporar a literatura, fundir-se a ela, não é? Isso. Tá claro? Isso. Mas eu acho que esta minha proposta exige não só uma revisão realmente do que muito séria, insisto, no que a gente entende por ensino e, sobretudo, o ensino da literatura, uma revisão do que a gente entende por leitura, no caso específico da literatura, e uma revisão do próprio sistema de ensino, digamos assim. Claro, um ensino que dê ao aluno e ao professor, não é, a liberdade, sobretudo no caso do texto literário, de cantar e dançar. De incorporar o texto. De incorporar o texto. Tá certo? Eu acho que isso é uma utopia, do ponto de vista da nossa universidade, não é? Do ensino universitário. Mas sempre há possibilidades dentro das impossibilidades, não é? Do ensino de segundo grau, não é? É. Eu acho que isso é um sonho. Tá certo? Mas sempre há impossibilidades dentro sempre há possibilidades dentro das impossibilidades, não é? A gente tenta, né? Continua tentando. Com sua vasta experiência nas mais diversas manifestações artísticas, qual é o conselho que você daria para os curriculistas? Bom, você já acabou de falar, não é? Sobre a inserção da literatura no ensino fundamental, eu acho que ela deve ser médio inserida. E universitário. Tá certo? Ela deve ser inserida e eu creio que está inserida, mas a maneira como ela é estudada é absolutamente, digamos assim, deformante. Completamente deformante. Deformante. Agora você falou realmente o que eu sempre pensei. Deseducante, não deseducativo. Usada para análise sintática. Usada para análise sintática. Como se não houvesse trecho de jornal, de livro, de revista que pudesse ser usado, entende, para tal fim. Né? E destinada a uma elite de iluminados que são capazes. Ótimo. Elite de iluminados que são capazes de detectar não é, determinados significados e determinadas mensagens semi-ocultas ou totalmente ocultas que o vulgo não consegue alcançar. Muito boa, muito boa.
Na contemporaneidade, o sentido de estética também mudou. Quando se sai de uma exposição de pintura, de arquitetura, de dança moderna, principalmente, e não do ballet clássico, por exemplo, muitas vezes saímos do teatro com aquela impressão, ou mesmo após ter lido um livro, nós saímos com muita indagação, sem entender bem qual foi a intenção do artista, ou do produtor, ou do criador da manifestação artística. É este o papel da arte? A criatividade, como conhecimento, não tem limites a serem respeitados? Perdeu-se a escola da boa arte, isto é, você vai a um balé, você o assiste inteiro, você lê o que concebeu o espetáculo escreveu, e mesmo assim você não entende absolutamente nada, a não ser o malabarismo, a não ser os movimentos que são lindos, claro, os movimentos do corpo, a arte do corpo, mas se você buscar um significado, você não encontra. O que é isso, Fernando? O que está acontecendo? Bom, eu não sei, há um sem número de questões na sua pergunta, não é? Ela não envolve apenas uma, mas várias. Claro. Uma das questões que está por trás da pergunta que você acaba de formular é a da dificuldade de se entender e compreender um texto artístico. Sobretudo os textos mais modernos, não é? De vanguarda. Sim. Não é? Não é? Apoiados em recursos criativo-expressivos, os mais sofisticados. Né? Sim. Tá certo? Graças realmente ao grande desenvolvimento tecnológico, sim, etc. Não é? E que exigem talvez um pouco mais de familiaridade do espectador ou do leitor com relação aos limites e às potencialidades desses instrumentos, desse instrumental técnico. Tá certo? Essa é uma das questões. Quer dizer, a literatura realmente, não é, sobretudo a de hoje, não é, ela oferece essa dificuldade, não é? Porque... Pontos de interrogação, você diria? Pontos de interrogação, ela oferece essa dificuldade, porque o signo na arte, mais do que nunca hoje, tá certo? Ele não é um signo representativo, ele é um signo corporificado, é um signo que manifesta, não é? Não o conceito abstrato, não é? Que fala Saussure, não é? Tá certo? Sim. Não a abstração do conceito, mas que ele exibe o seu corpo, tá certo? Não é? O seu próprio processo. O seu próprio processo. Exatamente, Entendi. claro. E ela espera do leitor não uma atitude intelectiva e racional, tá certo? Não interpretativa em termos da busca de uma resposta lógica, tá certo? Claro. Mas ela exige do leitor uma postura de contato, de relação corpo a corpo. Tá certo? Não é? Porque toda arte é efetivamente, para mim, a corporização sígnica de uma determinada realidade. Uhum. Toda realidade transformada, digamos assim, em força, em concretude, tá certo? Não pode ser lida, não é, com uma finalidade pura e simplesmente intelectiva, tá certo? A arte é um tipo de linguagem que se destina a suscitar e a provocar e a gerar respostas sensoriais no seu leitor, no seu espectador,
Tá certo? Sensorial. E essas respostas sensoriais só podem ser dadas através de um leitor ou de um espectador que entre em contato com a obra de arte, não com o cérebro, tá certo? Mas com o corpo. Tá certo? Claro. A obra de arte tem de ser lida, não é? Mas não com a cabeça, mas com o corpo todo. Mas com o corpo Tá todo. Exatamente. A cabeça acho que A é o que menos linguagem da interessa. arte, Afinal de... a linguagem da arte nesse sentido, da poesia, falou-se muito disto, mas muita gente falou disto, é eminentemente, é nesse sentido, uma linguagem erótica. E supõe exatamente a troca de experiências corporais entre o objeto artístico e o seu consumidor. Interessante, muito interessante. Muito obrigado. Essa daí eu vou pensar bastante, porque realmente sempre... Porque outro dia, por exemplo, eu fui ver um Lago dos Cisnes, que não era o Lago dos Cisnes. Nenhum dos intérpretes ficava de pé. Sim. Aquele começou a me revoltar de uma tal forma, depois de ter visto Kirov, American Ballet Theatre, London Ballet, Royal Ballet, Bolshoi. Olhava para aquilo, jurei, eu saí. Eu não aguentei. Porque você tem aquela imagem, aquela concepção de beleza, de música, de estética, que é absolutamente diferente do que fizeram. Quer dizer, que representação é essa? Que substituição de uma coisa tão maravilhosa por uma coisa tão pobre, entende? Pobre de luz, pobre de vestimento, pobre de tudo. Quer dizer, eu falei assim, não é isso. Eu não vou estragar minha imagem do Cisne de Tchaikovsky com aquela música maravilhosa com isso aí. Realmente, eu saí e falei assim... Com certeza. Entendeu? Entendo. Quer dizer, porque há coisas que não se devem mexer. Eu acho que mesmo na ópera, por exemplo, você pode modernizar, fazer uma releitura, trazer a coisa para frente, entende? Modernizar uma bohème, por exemplo, fica maravilhosa, todo mundo de black, etc. Vestido assim, de couro, maravilhoso. Determinadas coisas. Mas pôr uma Montserrat Caballé num Fenemé para ela entrar na Ida cantando dentro de um Fenemé, ela não aceitou. É claro. Quer dizer, esse era um alemão, um produtor alemão. Quer dizer, você imagina aonde querem chegar. Por isso, eis a razão da minha pergunta a você, entende? Claro. Quer dizer, eu acho que tem que ter um pouco de limite, dependendo... Sem dúvida, quer dizer, todas as inovações, quer dizer, a arte pode aceitar qualquer uma, mas elas têm de ter uma justificativa, uma razão de ser. Foi o que você falou na primeira entrevista, né? Que ela segue realmente alguns não padrões, mas algumas características que a fazem permanecer dentro do ambiente artístico, não é isso? Exatamente. Exatamente. Quer dizer, a literatura e a arte em geral não podem perder nunca essa preocupação com o signo enquanto corpo, enquanto presença concreta, tá certo? Não é? Esse signo enquanto corpo, enquanto presença concreta e palpável, é um signo que quer ser tocado e quer ser experienciado sensorialmente. E é pela via do sensorial que você chega ao intelectual, ao intelectivo. E não o oposto. O oposto. Tá certo? Claro. Pelo sentido. Pelo sentido. E não pela razão. Pela vida do sensorial, pelo sentido, e não pela razão. Maravilha. E você poderia citar 3 autores, quer dizer, você já leu milhares, né, de livros, Sim. que te impressionaram muitíssimo. Assim, quais são os seus favoritos? Você tem favoritos ainda ou tem uma gama enorme de favoritos? Eu tenho muitos favoritos, etc. Mas autores que marcaram realmente, não é, a minha vida, não de estudioso da literatura, mas a minha existência, digamos assim, a minha presença vital nesse planeta. Um deles é Shakespeare. Ah, bom. Isso. Shakespeare é um autor que eu conheci muito cedo, né, por volta dos 14, 15 anos, né?
tá certo? E que me apaixonou sempre particularmente. Não é? É o meu favorito também. Certo, claro. Ele não pode ser descartado, não pode ser ignorado. Não. Tá certo. Outro autor, não é isto por uma espécie de sina e também de e também de sincronicidade, tá certo? É Pessoa, não é? Eu encontrei Pessoa, tá certo? Maravilhoso. Num momento especial da minha vida, não é? Em que eu precisava realmente de uma voz como a dele. Claro. Como a literatura fala conosco, né? Percebe? É, Eu precisava de uma voz como a dele. Não é? E eu acho que por causa disto, não é, por essa feliz coincidência e esse feliz encontro no momento adequado, tá certo? O Pessoa realmente foi a outra figura que marcou profundamente a minha vida. Tá certo? Marcou profundamente a minha vida. Não é? Terceiro autor, não é? De que eu poderia, evidentemente, falar, não é? Um outro autor assim que me deixou, digamos, magicamente imantado, não é? Para não dizer outra coisa, não é Guimarães Rosa e o Grande Sertão Veredas. Sim. Esses autores são três, evidentemente, mas eu poderia citar outros, mas prefiro ficar neles. Não, vamos parar nos três. Porque... E qual seria o conselho que você, um grande estudioso de literatura, admirado por muitas pessoas aqui dentro dessa universidade, no Brasil inteiro, etc., qual seria o conselho que você daria aos jovens estudantes, universitários e professores sobre a leitura ou leituras da obra de arte? Que conselho você daria para essa juventude que realmente tem um repertório muito pobre, não é? Inclusive os da universidade, um repertório muito estreito. Bom, eu acho que um conselho, assim, para ser bem sintético, não é? Tá certo? E que me parece já está nas minhas palavras ao longo anteriores e ao longo desta conversa, é o seguinte: o conselho que eu daria a eles é o seguinte: esqueçam o cérebro, não é? E redescubram o corpo. Oh, que maravilha! Fernando, muito obrigado. Mais uma vez, o projeto Pensar e Fazer Arte do GEP agradece muito sua presença aqui e nós queríamos agradecer ao telespectador pela audiência e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. Please believe me. Sweet girl. What happened to my sweet girl? She's gone! Um filme de suspense com um drama psicológico bastante forte. Cisne Negro, dirigido por Darren Aronofsky, conquistou a crítica e foi indicado para diversos prêmios nos grandes festivais de cinema do mundo. Intercalando realismo e ficção, o filme rendeu o Oscar de melhor atriz para Natalie Portman, que viveu uma personagem dividida entre as características do cisne branco e negro. O filme fala de maneira mais direta da transformação da mulher, da adolescência para a mulher madura, mudanças mesmo de caráter físico e também mudanças de ordem psíquica, marcando essa passagem da sua inconsciência para a consciência da sua feminilidade. Quer dizer, a mulher inconsciente, pura, virgem, certo? Da feminilidade ao cisne branco,
e a mulher consciente, segura, né, que tem um domínio da sua feminilidade, né, é o Cisne Negro. It's the role, isn't it? O filme serviu de ponto de partida para a discussão do feminino. Fernando Segolin explica as relações de dualidade e como isso se manifesta na sociedade. Existe na sociedade, existe na mulher e existe no homem. Tá certo? Não é uma característica exclusiva do feminino. Por que o cisne negro? Porque é o reconhecimento dos dois lados, tanto do homem e da mulher, do lado dos pontos de sombra e dos pontos de luz. E que seria muito interessante ser discutido pela turma que está ingressando no GEP. O GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, trouxe a discussão à tona para iniciar as atividades do ano com os alunos de pós-graduação em Educação Currículo. Se você comparar isso com a educação, você só vê a educação por um lado, por uma reta, como ela via nela mesma somente o cisne branco. E não é isso. Você tem que dar oportunidade de sair de sua gaiola para poder expandir e poder alcançar metas diferentes das que nós temos atualmente dentro do quadro da educação brasileira. A ideia é que quando for se pensar no currículo de ensino superior, ensino médio ou ensino básico, se leve em conta essa questão do feminino e do masculino, nessa bipolaridade que existe, e que a gente possa, quando construir currículos para as escolas, pensar na especificidade do feminino, na especificidade do masculino e nos momentos em que a gente é as duas coisas. Nós não devemos ter medo, tá certo? E não viver perenemente em conflito com a nossa sombra, com o nosso lado sombrio. How do you know where I live? I have my ways. She's after me.